Salve, salve fiel nação corintiana, aqui é o Lucas e tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana, é nóis! Acaba, pelo amor de Deus, acaba 2023, eu não aguento mais o Corinthians dessa temporada. O Corinthians acaba de empatar mais uma vez, mais um jogo que o Corinthians empata nesse Campeonato Brasileiro. Dessa vez empatando contra o Atlético Mineiro dentro da Neoquímica Arena, partida que acabou aí em 1-1. E eu queria dizer que eu não fiz o pós-jogo do jogo contra o Bragantino, porque ia ser falar mais do mesmo, assim como será hoje. Tá? Eu tô cansado, cara, de vir aqui e falar sempre as mesmas coisas. Eu tô cansado de vir aqui e reclamar desse time que tem uma postura covarde e medíocre durante toda a temporada de 2023. É inadmissível o Corinthians jogar da forma que vem jogando. Cara, primeiro eu queria começar falando sobre umas questões técnicas. O Corinthians de Mano Menezes, ele apresenta sim uma evolução e ele apresenta sim uma organização tática, coisa que o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo não apresentava. Mas, cara, que mania insuportável de fazer o gol e recuar, meu. Eu já perdi as contas de quantos pontos o Corinthians perdeu já só com o Mano Menezes por causa de faz o gol e recua. O Corinthians perdeu ponto contra o Santos e hoje de novo perde ponto dentro de casa num jogo que estava totalmente controlado. Até o momento que o Corinthians fez o gol, o Atlético Mineiro não conseguia sair para o jogo. E muito também por conta da ausência do principal jogador deles, que era o Hulk. O Hulk que não estava nessa partida, se eu não me engano, ele estava suspenso. E, cara, o Atlético Mineiro, ele tem a mania de jogar com um jogador de referência e hoje não tinha. Então o Corinthians estava sobrando em campo. O Corinthians estava ganhando todas as bolas no meio e conseguindo afogar o Atlético Mineiro lá na defesa. Só que foi só fazer o gol que o time do Corinthians simplesmente deu a bola pro Atlético e deixou eles jogarem. Do momento que o Corinthians faz o gol até o final do jogo, o Corinthians não consegue mais jogar. E detalhe, essa defesa do Atlético é fraca. A defesa do Atlético é patética. Cara, o principal defensor deles é o Gemerson, que teve aqui no Corinthians e não se firmou. A gente sabe o quanto esse cara é fraco. Tiveram dois lances ali no Yuri Alberto, que eu já vou falar sobre esse cara também. Tiveram dois lances no Yuri Alberto que eles simplesmente agarraram o cara e jogaram no chão. A defesa do Atlético a todo momento dava espaço e o Corinthians não conseguiu aproveitar. Aí, cara, é cansativo, cara. É cansativo a gente vir aqui e reclamar dos mesmos problemas. Cara, que mania insuportável, que postura medíocre. Faz logo 2, faz 3, mata a porcaria do jogo. Mas não, faz um gol e acha que tá com o jogo ganho aos 22 minutos do primeiro tempo. Pelo amor de Deus. Aí vamos falar sobre o senhor Yuri Alberto. O senhor Yuri Alberto é um cara que recebe mais de 1 milhão aí por mês e ele não consegue fazer um gol. Ele teve 2 chances, pelo menos, cara a cara com o goleiro nesse jogo e não conseguiu fazer o gol. E, aliás, na segunda chance, quando ele perde no segundo tempo, ele tá vindo em diagonal. Tá ele e o goleiro, o zagueiro tava perto, mas tava atrás. Se ele dá um bico na bola, ele fazia o gol. Se ele bate com o peito do pé na bola, ele fazia o gol. Ele escolheu chapar em cima do Everson. Aí o que aconteceu? O goleiro defendeu, o Atlético saiu no ataque e fez o gol de empate. Parabéns, viu, senhor Yuri Alberto? Esse empate hoje tá principalmente na sua conta. Tá? Além dos 1 milhão aí que você recebe por mês, na sua conta agora tá também esse empate. Esses 2 pontos que o Corinthians deixou de fazer hoje. E aí é engraçado, né? A gente tá falando aqui sobre essa postura do Corinthians de recuar depois de fazer o gol. Hoje na coletiva o Mano reclamou disso. O Mano Menezes falou que o Corinthians não pode fazer o gol e dar a bola pro adversário e deixar o adversário jogar. Ué, mas você é o treinador, por que você não falou isso então pros jogadores durante a partida? Por que você não foi lá e não falou isso pros jogadores no vestiário? Por que você, senhor Mano Menezes, quando viu que o Corinthians ia começar a explorar mais contra-ataques, o que é normal, eu não me oponho
a de repente estar ganhando de 1-0 com 38, 40 do segundo tempo e você se fechar. Isso é natural. O que não é natural é deixar aí dos 22 minutos do primeiro tempo até o final do jogo o time nessa postura. E aí você coloca quem? Coloca o Mosquito, que não consegue puxar um contra-ataque. Coloca o Rojas, que até agora, né, a gente não... É outro cara também que a gente já não tá descendo. Não tá descendo. A gente se iludiu aí com o Matias Rojas quando ele chegou, pensando que podia formar um quarteto de ataque aí. Ele, o Yuri, o Guedes e o Renato, mas ficou só na ilusão, né? Porque o Guedes saiu, o Rojas veio, mas não chegou ainda, não mostrou ao que veio. E aí tá essa porcaria de time aí que a gente tem que aguentar, né? O Corinthians em 32 jogos no Campeonato Brasileiro não conseguiu somar 10 vitórias ainda. O Corinthians tem 9 vitórias no Campeonato Brasileiro e por conta disso, hoje o Santos acaba de passar o Corinthians. Porque o Santos tem 11 vitórias, 2 a mais do que o Corinthians. E aí a gente tava aí zoando o Santos até algumas semanas atrás, falando que o time do Santos ia cair, que o time do Santos... Tá aí, ó, passaram a gente. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns a todos que estão aí, ó, comendo dinheiro às custas do Corinthians, enquanto a gente tá aqui sofrendo. E detalhe, né, o torcedor do Corinthians ele não pode nem mais protestar durante o jogo. Porque hoje, após a partida, a torcida quis fazer protesto e eles colocaram os alto-falantes da Neoquímica Arena no máximo tocando o hino, justamente para abafar os gritos da torcida. Parabéns, viu, senhor Duílio? Muito democrática a sua gestão, onde o torcedor, que é o principal patrimônio desse clube, o torcedor que é o verdadeiro proprietário desse clube, tem que ficar calado, vendo os senhores da Renovação e Transparência acabarem com o nosso time. Acabarem com o que é muitas vezes o maior orgulho de muitos torcedores. Vocês destruíram o Corinthians. Vocês acabaram com o Corinthians. Você, senhor Duílio Monteiro Alves, é o pior presidente de toda a história do Corinthians. Em mais de 110 anos de história, o senhor é o pior presidente da história. E eu queria falar que assim, né, faltam 6 jogos aí para acabar o campeonato. O Corinthians está a 4 pontos do Z4, tendo aí 2 times abaixo dele, que é o Vasco e o Cruzeiro. O Vasco com um jogo a menos e o Cruzeiro com 2 jogos a menos do que o Corinthians. E aí a gente pega pra ver, o Vasco ele já tem 10 vitórias no campeonato, com um jogo a menos. O Cruzeiro, com 2 jogos a menos, tem as mesmas 9 vitórias que o Corinthians tem no campeonato. Sabe o que isso significa? Que se qualquer um dos dois empatar em pontos com o Corinthians, ganhando jogos, o Corinthians simplesmente é ultrapassado. O Corinthians hoje está vivendo uma situação muito delicada, embora eu acredite muito que o Corinthians não caia. Tá? Com 6 jogos aí, 12 pontos em disputa, eu acredito que o Corinthians não vai cair. Tem times piores. O Corinthians ele não cai, mas não é por méritos próprios. O Corinthians não cai muito por demérito de outros times. Tá? E aí eu quero fazer um comentário sobre uma expectativa do corintiano para o ano que vem. Né? Porque a gente sabe aí que dia 25 tem as eleições. A gente tem visto aí muitos comentários sobre o Augusto Melo já estar aí fazendo algumas negociações caso seja presidente, caso seja eleito, no sentido de já conversar com alguns possíveis investidores, possíveis patrocinadores, já estar aí talvez em conversas até com possíveis atletas para chegar aí para o Corinthians, para serem titular no ano que vem. Enquanto isso, a gente tem aí a chapa da Renovação e Transparência, a chapa do senhor André Luiz, tentando aplicar mais um golpe, né? Porque o vice do André Luiz, que inclusive, se eu não me engano, acho que ele é vereador na cidade de São Paulo, tentou aí abrir um inquérito, não sei o que foi aí, mas uma denúncia de racismo fake, obviamente, contra o Augusto Melo, dizendo que tudo isso tinha que ser resolvido até o dia 25. Por que será, né? Por que será que tem que ser resolvido até o dia 25? E aí eu trago uma pequena informação para vocês. O vice-presidente, o vice-candidato à presidência aí da parte do André Luiz,
Vocês sabiam que ele já foi, inclusive, homenageado pela torcida independente? Pela torcida do rival? Pois é, esse aí é o cara que tá concorrendo aí a ser vice-presidente do Corinthians. E aí eu fico pensando, né? Eles já acabaram com o Corinthians. O André Luiz, ele tem aí um histórico dele ter falado anteriormente que se o torcedor corintiano que não é sócio torcedor, não é fiel torcedor, não tem conta BMG, ali não tem o cartão do Corinthians, ele não é torcedor, né? Ele só se esquece que muitas vezes o torcedor corintiano é aquele cara que passa catando papelão na rua. É aquele cara que muitas vezes não tem nem mesmo muitas vezes o que colocar na mesa, mas às vezes vai lá e compra uma camisa do time, que sente orgulho do time. Mas pro André Luiz, esse cara não é torcedor corintiano, porque ele não tem condições de fazer uma conta, não tem condições de fazer um fiel torcedor, né? Mas quem deve ser torcedor corintiano é o vice dele, que tá lá na quadra da Independente sendo homenageado pela torcida adversária, que tem inclusive um painel lá dentro da torcida da Independente, né? Esse cara sim deve ser corintiano, né, senhor André Luiz? E aliás, o senhor André Luiz, que foi num programa aí de podcast durante essa semana, não sei se foi essa semana ou semana passada, e ele disse que o maior ponto positivo da gestão, renovação e transparência é o tamanho da dívida do Corinthians. Rapaz, se o maior ponto positivo é uma dívida de 1 bilhão, quase, de 900 milhões, 890, seja aí que o Duílio tá deixando, você imagina então qual que é o maior ponto negativo dessa gestão, né? Eu sei que eu tô inconformado, eu tô indignado com a postura do Corinthians, eu tô de saco cheio de vir aqui reclamar desse time. Eu queria estar vindo aqui comemorar a vitória com vocês, eu queria estar vindo aqui falar de pontos positivos, eu queria estar vindo aqui falar de uma evolução da parte dos jogadores, mas não é isso que acontece, né? A gente nunca consegue fazer isso com o Corinthians, porque é triste o que acontece. Próximo jogo do Corinthians será aí contra o Grêmio. Corinthians que enfrenta o Grêmio lá no Olímpico, né? Lá em Rio Grande do Sul. Grêmio que venceu hoje o Botafogo numa virada com 3 gols do Luizito Soares. O que a gente pode esperar desse jogo, né? O que a gente pode criar de expectativa para esse jogo? Difícil falar de expectativas para esse jogo, porque olha, a coisa tá bem feia. Tá bem feia. Cara, eu vou falar para vocês que eu acho que em 31 anos de corintiano, eu acho que eu nunca imaginei ver o Corinthians numa situação como a gente tá vendo esse ano, cara. De verdade. Eu acho que nem o time de 2007, que foi rebaixado, era um time tão covarde como esse time de hoje. A gente espera aí que nos próximos jogos o Corinthians consiga aí se recuperar na tabela. O Corinthians consiga se recuperar. Não falei aí, o jogo contra o Grêmio é no domingo, às 4 da tarde, provavelmente é o jogo que vai ser transmitido aí na TV aberta. E na sequência a gente tem, mas eu disse faltam 6, perdão, tá? Faltam 5 jogos apenas, né? Então são aí 15 pontos em disputa. E aí a gente tem aí 4 jogos que serão jogos decisivos, porque serão todos contra adversários diretos ali na classificação, né? A gente pega aí, logo depois de pegar o Grêmio, a gente vai ter jogo contra o Bahia, Vasco, Inter e Curitiba, né? Bahia que está em 15º, Vasco em 16º, e o Inter em 12º, Curitiba 19º, não chega na gente, mas todos os outros estão ali, o Inter 2 pontos a mais, Bahia e Vasco 4 pontos a menos. Então, cara, é ir pro tudo ou nada nesses últimos jogos. E esperamos de verdade que o Corinthians consiga fazer esses pontos, tem a obrigação de fazer esses pontos para conseguir escapar dessa situação medíocre
que colocaram o Corinthians nesse ano de 2023. Abraço, é nóis e salvem o Corinthians!